Imagine só. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E ele disse que era bom. E toda a natureza, por que Deus fez? Porque ele precisava? Porque era importante para ele? Não, igualzinho para mim, não era importante fazer aquele negócio lá. Para mim não fazia diferença nenhuma. Mas era importante para alguém. Então, Deus fez. E era bom. E aí ele começa a achar prazer no que fez. Por causa de relacionamento. Então a eternidade vai ser assim. Mas a eternidade começa aqui. Você tem que aprender a descobrir esses segredos aqui. No relacionamento uns com os outros. No relacionamento com a natureza que Deus fez para que nós curtíssemos, alegrássemos e pudesse ver, puxa vida, Deus, tu é tão legal, olha o que o Senhor fez só para me olhar. Né? Isto é a base do temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Quando nós apenas lemos algumas citações na Bíblia a respeito do temor do Senhor e não entendemos quem Deus é, não entendemos qual é a razão pela qual Ele nos criou, quando nós não entendemos, não conseguimos perceber, visualizar relacionamentos, então temor do Senhor passa a ser uma coisa totalmente diferente do contexto que a Bíblia nos apresenta. E nós vemos temor do Senhor como sendo medo, temor, medo. Medo de Deus. Mas Deus quer que nós tenhamos medo dele? Medo produz bons relacionamentos? Não. Não produz algum. Mas não bons relacionamentos. Por quê? Medo produz insegurança, impede que uma pessoa seja transparente, impede que uma pessoa seja natural, impede que uma pessoa seja criativa. O medo impõe um terror na vida das pessoas. Pais que impõem terror, medo sobre seus filhos, não tem relacionamento. Tem apenas aquela presença que gera medo, insegurança, medo de errar, de quebrar alguma coisa. O temor do Senhor, o que é isso? A Bíblia tem muitas referências a respeito do temor do Senhor. E na maioria das vezes é lido com a lente de religiosidade e não com o entendimento do propósito de Deus conosco desde o início da criação. Relacionamento, amor. Isso faz com que pessoas tenham uma vida tão chata.
São de Deus, mas tem uma vida chata. Tem uma vida tão bitolada, tão tolhida, onde elas próprias não gostam nem de si mesmo, porque não são o que são. Por falta de compreensão de quem Deus é. Deixam de experimentar as coisas boas da vida, né? Como, por exemplo, a irmã disse lá que curte praia. Tomar banho no mar. É legal demais. Ver o pôr do sol. Mas, gente, eu vou te dizer uma coisa. Tomar banho no mar, de blusa, tapando até o punho, e saia comprida, vestido, né? É difícil. Não dá para nadar. É mais fácil afundar, né? Mas eu já vi tantas irmãzinhas chegando a ficar encantadas assim com o mar e entrar com roupa, com aquelas, né? Com coque assim na cabeça, lenço e tudo, porque é pecado. É pecado você botar uma roupa apropriada para nadar. Falta de liberdade. E isso tudo vem imbuído, né, dentro desse conceito errado, o que vem a ser o temor do Senhor. Então você deixa de curtir, de aproveitar, no contexto positivo aqui, né, o que Deus fez para ser curtido. As pessoas inventam tanta coisa, rotulando-as de pecado, sem saber exatamente o que é pecado. No nome de santidade, sem saber o que isso significa, né? Porque não entendem relacionamentos. E o temor do Senhor é o fundamento para isso. Então, o que nós poderíamos dizer que é o temor do Senhor? Além de tantas indicações que a Bíblia nos ensina, né? Que nós sabemos que toda a lei de Deus, tudo que Deus revelou de si próprio. Ele não inventou, ele não criou leis para estabelecê-las sobre nós, o que ele havia criado. Não. Toda a lei de Deus, como também os escritos proféticos, é uma revelação de quem Deus é e as implicações do que significa viver em amor. Então, por isso que a Bíblia fala, em muitos lugares, né? Jesus falou isso, Paulo repetiu várias vezes, Tiago fala isso, o cumprimento de toda a lei, ou de todos os preceitos, é o amor. Se cumpre no amor, né? Então, quem ama, conhece a Deus. E o perfeito amor lança fora todo medo, inclusive o medo de Deus. Temor de Deus, medo de Deus. Não é a mesma coisa, né? Então, o que nós poderíamos lançar como fundamento ou definição do que vem a ser o temor do Senhor? A gente já descobriu aqui que não é medo de Deus, né? Então, alguns falam, não, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem, está escrito na Bíblia, quem sou eu para dizer que não é isso? Mas, o que isso significa? Seria a pergunta, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é isso? O que significa isso? Nós teríamos que pensar um pouquinho mais sobre a questão, como também temor do Senhor é apresentado na Bíblia como reverência,
reverência por Deus, reverência pelas coisas que estão diretamente relacionadas a Deus, reverência pelos idosos. Reverência é respeito, né? Reverência pelos idosos e assim por diante. Nós vemos muitas citações na Bíblia, e se você quiser isso como um dever de casa, você pode fazer isso, né? Procurar onde a Bíblia apresenta esses versículos como o temor do Senhor. Mas o temor do Senhor é uma atitude. Então não é algo religioso, é uma atitude. Uma atitude de profundo respeito, admiração, compromisso de honrar alguém. Tem uma atitude de respeito, admiração e honra que nos leva a nos afastar de qualquer coisa que possa gerar desapontamento ou tristeza naquela outra pessoa para comigo ou para conosco. Obediência radical tem a ver com amor. Então, a obediência é uma atitude voluntária, correto? Então, ela só vai ser uma obediência nesse contexto radical se você compreender e confiar que a outra pessoa tem o quê? Boas intenções e sempre quer o melhor para você. Por isso, você não tem nenhuma restrição em se submeter a ela. Por isso, você obedece irrestritamente. Compreende? Porque se não for motivado por isso, a obediência passa a ser uma obrigação, uma prisão, um aprisionamento. Você é obrigado a fazer aquilo, a proceder daquela forma. E isso é gerado por medo. É o que algumas pessoas falam, eu não queria estar aqui, mas eu estou por obediência. Isso significa, se eu não fizer, ele pode pesar a mão sobre mim. Isso não é temor do Senhor. Isso é medo. Entendeu a diferença? Então, quando você fala obediência radical, é verdade. Mas desconectada dessa verdade maior, é uma mentira. Então, se o contexto é relacionamento, e Deus é santo, você não pode se relacionar com Ele sem que você tenha a mesma atitude. Então, Deus nos criou para relacionamento com Ele. Então, a Bíblia toda, ela focaliza isso. A Bíblia é um livro histórico, tá? Então, fala sobre a história da humanidade desde a sua criação. É um livro também político, porque o que fala de política neste livro aqui, e política é relacionamento de grupos, tá? Quando você tem mais do que uma pessoa, automaticamente você já tem que criar alguns sistemas para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja entendimento. Então, daí já nasce, né, a necessidade de política. E se o grupo vai crescendo, então quanto mais cresce, mais necessidade se tem de direcionamentos específicos. E às vezes alguém que tem a última palavra. E assim por diante. Agora, todos esses contextos mostram uma única coisa: relacionamento. Vertical, nós, Deus, horizontal.
nós e nós mesmos, a natureza e tudo mais que Deus criou. Mas relacionamento, né? Então a Bíblia mostra o que é certo, o que é errado, o que aconteceu, o que não deveria ter acontecido, o que aconteceu, o que foi correto, e assim por diante. Você vai ver tantas variações na área de relacionamento e as implicações do mesmo. Todos os sentidos. No sentido pessoal, familiar, né? Comunitário, uma nação inteira e assim por diante. Relacionamento. Então, o que é realmente o temor do Senhor? Uma atitude de admiração. Reverência, no caso aí, respeito, admiração, honra, desejo de honrar. Você presta atenção, olha só, quando crianças são apanhadas fazendo mal feito, o que as pessoas falam? Você não tem pai, não? Né? Seu pai não te dá educação, não? Então, tudo que os filhos fazem representa quem? O pai. Né? Se os filhos fazem o que é certo, quem recebe honra? Os pais. Né? Os pais recebem honra. Né? Então, dentro desse contexto, vamos começar lá vendo quais as implicações diretas que o temor do Senhor traz para nós. Jó capítulo 1, verso 1. O que está escrito? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem, o quê? Íntegro. Reto. Temente a Deus e que se desviava do mal. Tem como ser temente a Deus e não ser íntegro? Tem como ser temente a Deus e não ser reto na sua maneira de viver? Tem como ter o temor do Senhor e não se desviar do mal? Não tem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Verso 8. Observaste o meu servo Jó? Isso é a palavra Deus falando para Satanás, né? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, de qualquer coisa que possa gerar a possibilidade de desapontar alguém que nós não queremos ver de forma alguma triste conosco. Provérbios, capítulo 8, verso 13. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. Você fala palavrão perto do seu pai, da sua mãe? Por quê? Nem perto nem longe, né? Aqueles que, por exemplo, praticam imoralidade, fazem isso perto do pai e da mãe? Que fumam ou tomam droga, fazem isso perto do pai e da mãe?
Na maioria das vezes não, porque eles têm respeito, né? E não querem nem que os pais saibam qual é realmente a sua maneira de viver. Então mantém uma vida às vezes dupla, porque eles não querem trazer tristeza, aborrecimento aos seus pais, decepção, principalmente a mãe. Provérbios 16. Provérbios 16, 6. Diz lá: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Verso 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro e reto. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Provérbios 28, 14. Provérbios 28, 14 diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, o temor de Deus é essa atitude que faz com que você se comprometa até com sacrifício para ver Deus feliz, empolgado com você. Isso muda todo o cenário, não muda? Não é uma imposição de Deus para conosco, mas uma atitude nossa, voluntária, para com Ele, por causa do fato de que nós queremos nos relacionar com Ele, queremos andar com Ele, queremos viver com Ele. Evidentemente, quando um filho se agrada, se empenha em honrar seus pais, em servir os seus pais, porque ele ama o pai, a mãe, não por obrigação, porque ele ama. O que acontece em relação a esse filho ou essa filha? Os pais o quê? Até se sacrificam para abençoar, para gratificar, para facilitar a vida daquele filho, daquela filha. Uma atitude natural. Ele tem prazer de fazer isso. É o que constitui o que esse versículo que a Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é uma troca, você não faz isto para ser abençoado ou ter os benefícios. Não, uma atitude natural do seu coração,
porque você o teme, ou seja, porque você o ama, você o curte, você o respeita e não quer de forma nenhuma que ele fique desapontado, entristecido com a sua vida. Automaticamente, um filho que anda assim com o pai, o que é que vai ser a consequência natural na vida desse filho? Cada vez mais parecido com seu pai. Este é o que vai acontecer naturalmente. Esse é o processo. Quando a Bíblia fala sobre que nós devemos temer a Ele, é porque Ele quer que cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Esse é o processo. Então, sem o temor do Senhor, você nunca vai crescer ou aprender qualquer coisa sobre santidade. Não vai. Uma coisa está diretamente ligada, atrelada à outra. Sem o temor do Senhor, você não vai conhecer, não vai desenvolver qualquer área na sua vida relacionada a amor. Por quê? Santidade e amor são palavras que se completam. Você não pode amar mais e ser menos santo. Você não pode ser mais santo e menos amor. Essas duas coisas andam juntas, juntinhas. Deus é amor, Deus é santo. A medida do seu amor é a medida do seu compromisso com a verdade e com a prática dessa verdade. A medida da sua santidade é a medida do seu compromisso de amar as pessoas ao seu redor e a Deus. Não há diferença entre uma coisa e outra. O contexto disto seria, quer dizer, fora desse contexto seria uma atitude de religiosidade ou de aparência. E que não nos aproxima de Deus, apenas nos afasta dele, levando-nos a viver uma vida tolhida ou hipócrita. Então, algumas pessoas vivem debaixo de um jugo que Deus não impôs, apenas por uma distorção no conceito de temor a Deus, que leva a um zelo sacrificial, como se aquilo agradasse a Deus. Mas não gera relacionamento de intimidade, apenas relacionamento de servo. O servo, ele não precisa conhecer o seu senhor. Ele só tem a obrigação de servir, de fazer aquilo que é mandado, que é orientado. E pronto. Mas isso não gera intimidade, não gera relacionamento, não gera confiança, a não ser a confiança de trabalho. Deus precisa de servos? Tem alguma coisa que Deus não seria capaz de fazer e ele precisa de alguém para fazer no lugar dele? Não. Deus não precisa de servos. Repetindo o que nós falamos na semana anterior, Deus não te criou para servi-lo. Ele não precisa disso. Então Deus não precisa de servos.
Mas você pode observar que muitos conceitos que as pessoas têm no contexto religioso ou teológico até, é desconectado do conhecimento de quem Deus é. Por isso nós desenvolvemos ideias absurdas, né? Eu estava ouvindo a história de duas classes diferentes, né? Com pastores diferentes que estavam lá para trazer uma palavra para eles de ânimo e tudo. E um foi um pastor já jubilado, já velhinho, né? Um homem muito experiente. E ele estava lá conversando com os alunos que estavam prontos para sair para o ministério. E ele falou assim, por que vocês escolheram fazer seminário e ser pastor? Aí logo mais assim, meio Pedro, né, falou assim, é porque Deus precisa de mim. Ele olhou para aquele menino e falou assim, olha, cuidado com as suas palavras, porque eu já li a Bíblia muitas vezes e só tem um lugar na Bíblia que eu achei que Deus precisou de alguma coisa. E foi um jumento. Né? Quando Jesus mandou os discípulos lá, vai lá pegar aquele jumentinho lá, e se alguém falar assim, por que vocês estão desamarrando o jumento? Fala, o Senhor precisa dele. Né? O único lugar na Bíblia que Deus precisou de alguma coisa é o jumento. Né? E a outra experiência foi com um homem que eu li na década de 80, o que ele escreveu, depois ouvi algumas palestras dele, muito interessante. Juan Carlos Ortiz, ele escreveu um livro chamado O Discípulo, que foi muito sucesso na década de 80, ajudou muita gente. E ele estava, né, também pregando na formatura de alguns alunos que formaram em teologia, e de repente um aluno virou para ele e falou assim, pastor, como que eu posso ter certeza que eu sou predestinado para ir para o céu? E ele virou para o menino, lá para aquele rapaz, e disse, mas por que você está preocupado com isso? Aí o rapaz respondeu, olha, eu já ralei 4 anos aqui nesse seminário. Estou saindo para ir para o ministério, para assumir uma igreja e ser pastor. E já pensou, depois de no final da minha vida, eu descubro que sou predestinado para ir para o inferno? Além de eu ir para o inferno, vou ter perdido toda a minha vida aqui. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, sabe, eu não estou preocupado com isso, porque eu amo a Deus de todo o meu coração, porque Ele é a pessoa que eu conheci em todo o universo que é mais digna, mais linda, mais amorosa, mais justa, mais longânima. E é por isso que eu o sirvo, porque eu o amo. E se eu descobrir no final da minha vida que eu sou predestinado a ir para o inferno, eu vou para o inferno e vou continuar amando e servindo a Deus lá no inferno. Porque não é pelas coisas que Ele me dá que eu o amo e sirvo, mas por quem Ele é. Quer dizer, tem argumentação contra isso? Não tem. Deus nos criou para relacionamento. Então, se nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo porque temos medo de ir para o inferno, nem entendemos o que é o inferno. Nem entendemos o que é o céu. Não sabemos quem é Deus. Por quê? Você já pensou o que é o inferno? A maioria das pessoas tem o inferno como sendo uma arma de manipulação de Deus. E a gente prega assim, você aceita Jesus, senão vai para o inferno. Você já ouviu aqui que Deus é amor? Deus é justo. Deus é bom. Deus é
longânimo. Deus é benigno. Deus é misericordioso. Deus nunca desiste, Ele está o tempo todo. Como que se encaixa inferno dentro de todos esses aspectos que Deus é? Você já pensou que o inferno é um ato da misericórdia e do respeito que Deus tem para conosco? Quem acompanha mais ou menos o que acontece lá em Brasília? Quem acompanha mais ou menos tudo assim que está acontecendo para eleição de novos presidentes? É bom que você se interesse um pouquinho, pelo menos, porque você pode dar, né, ajudar a dar rumo ao que tem pela frente. Mas quem lembra da gestão, da presidência de Fernando Henrique Cardoso? Você lembra de alguma coisa? Ele foi o pai do real, né? Pelo menos do sistema. E isso basicamente alavancou-o para a presidência. E depois de servir durante um período de tempo, criou-se a possibilidade, que não existia até então no Brasil, de um presidente poder ser reeleito, tá? E aquilo foi uma confusão danada, não sei o quê, muitos a favor, outros contra e tudo. Eu sei que o partido PMDB rachou nessa época, porque muitos apoiavam a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Outros não apoiavam. E aí teve aquele negócio tudo lá em Brasília, aquela confusão, e acabou passando a lei e o presidente poderia concorrer, né, a uma reeleição e acabou dele ter sido reeleito, né? Eu estava viajando para o Nordeste e fiz uma escala em Brasília. Em Brasília eu entrei no avião, aí peguei um jornal lá, acho que era Correio de Brasília, tem isso lá, né? Acho que era esse o nome do jornal, e estava lendo a parte política. E na parte política tinha a história lá, né? Quer dizer, narrado lá, a história de 2 deputados do PMDB, que eram amigos, mas que estavam divididos, porque um era a favor da reeleição e o outro era contra. Né? E o que era contra a reeleição estava discutindo com ele. Isso estava narrado no jornal, tá? O diálogo deles. Mas não é justo, não é justo. O presidente usou a máquina governamental para se reeleger. Ele usou a máquina para se reeleger. Isso não está certo. E o outro, como que não está certo? Ele tem mais é que usar mesmo. Ele tem direito. Até Deus usa a máquina. Por que o presidente não pode usar? Estava escrito assim no jornal. Terminou a conversa. 10 minutos depois, o outro, que era contra, falou assim, me diz aí, me explica aí, como é que Deus usa a máquina? Quer dizer, ele voou, saiu dali do contexto, ele ficou só pensando, Deus usa a máquina. E o outro, claro que usa, claro que usa. Se ele manda para o inferno todo mundo que não concorda com ele, isso é ou não é usar a máquina? Pensa bem. Mas não é exatamente isso que é ensinado? Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Isso é pressão. Isso é manipulação. Isso é, faça o que eu estou mandando, senão você vai dançar. Pais fazem isso com seus filhos. Você me obedece ou senão vou te sentar o couro. Não é assim que acontece? Ameaça. O que as pessoas aprendem com isso? Eu não posso desobedecer enquanto ele estiver olhando. Mas se ninguém estiver me vigiando, então eu estou livre para fazer o que eu quero. Mas no caso de Deus, tem jeito? Mas isso reflete
quem é Deus, a imagem de Deus? Deus é manipulador? Não, Deus não é manipulador. Deus é arbitrário? Não, Deus não é arbitrário. Isso está contra a revelação que nós temos a respeito de Deus e o seu caráter. Então, você tem aí uma equação para resolver. Deus bom, Deus amor, Deus justo, Deus perdoador e inferno. Romanos capítulo 6 mostra de uma maneira bem mais apurada o que significa aceitar a Cristo, né? E Paulo, em Gálatas, principalmente no capítulo 2, também fala sobre o que significa aceitar a Cristo, né? Então, depois você dá uma olhadinha lá e se você precisar, me pergunta de novo. Não, todos nós já concluímos, por todas as coisas que já ouvimos a respeito do inferno, que não é um bom lugar, né? Que tem sofrimento, ou que vai existir sofrimento no inferno, né? Que é uma coisa que não para, nunca. Mas você já pensou também que sofrimento é um ato da misericórdia? Em todos os aspectos. É um ato da misericórdia, principalmente no inferno, é um ato da misericórdia. Pois é por isso que nós precisamos pensar no inferno dentro da perspectiva de quem Deus é, do caráter de Deus. E Deus é amor. Então aí você vai ter que concluir e ver alguma coisa nesse contexto para que você... Mas é um lugar. A Bíblia fala que é um lugar, né? Então, mas nós precisamos ter esse entendimento, pelo menos como pano de fundo, para que você possa projetar alguma coisa lá na frente. Porque, do contrário, ou você vai ter que admitir que Deus é manipulador, centralizador, e se você não está com Ele, Ele vai te punir e te castigar eternamente. Ou você vai ter que mudar o seu conceito a respeito do que realmente é, sem ter uma imagem distorcida sobre quem Deus é.